Salve, salve pessoal, 14 de março de 2026, aula inaugural do cursinho Inserção, mais um ano. Confira aí alguns dos melhores momentos dessa aulona inaugural que contou com a participação de Renato Freitas, tá? A gente contou com a bateria do Senegão, a gente contou com grafite do Senna, a gente contou com a participação do trio Iberopeba e muito mais, muita confraternização, muito carinho, muita educação popular, que é o que vai nos guiar para mais um ano e para mais uma trajetória de diversos alunos até a inserção deles dentro do ensino superior. É isso aí, rapaziada. Confiram agora os melhores momentos. Foco no que é nosso. E a gente, se Deus quiser, vai conseguir levar essa história, perpetuar essa história mais adiante, que é um reconhecimento que Joinville merece ter. Idos dos anos 90, muitas águas passaram por debaixo dessa ponte. E hoje eu chego aqui do outro lado do rio e enxergo vocês fazendo da escola um lar. Quando eu vejo aqui a diretora dizendo que se é para os estudantes, a escola cumpre exatamente a sua função. Quando eu vejo os irmãos, cada um com seu cabelo, filho, um é bonito que o outro, essa geração empoderada e forte, eu falo, caramba, mano, que bagulho louco, o tempo é rei. E eu acho que essa comunidade que a gente cria no cursinho fortalece, né? Fortalece tanto a Ayla quanto a gente também. Então, se puder falar um pouquinho, Ayla, pra gente. Oi, galera, boa tarde. Como a Cássia falou, eu me chamo Ayla. Eu fui aluna da primeira turma do cursinho. E hoje é muito gratificante estar aqui compartilhando com vocês que ano que vem eu já me formo. E que é uma conquista que não foi somente minha. Quando eu descobri que eu consegui passar em terceiro lugar no vestibular do IFSC. Esse aqui é o objetivo. Eu preciso tacar na calçada, nos copinhos de plástico, tomando aquela gelada, nas prosas, sorrisos e dar histórias contadas. Se quer ver poesia, olha pra sua quebrada. Tá em cada pegada de quem no ciclo de quem chegou primeiro, dos griot, dos repetistas e dos partideiros. Eu respeito o meu povo, não uma bandeira. Isso me faz ser brasileiro. De quem tem a poesia de sorrir no meio do desespero. Isso aqui é o tempero de uma vida sem gosto, é a identidade de quem nunca teve rosto. Onde tem disposição, a gente tá sempre disposto. Onde não existe liberdade, a gente tá do lado oposto. E eu nunca perco o posto, porque eu sei o peso de cada palavra dita. Porque enquanto eles falam, fé é pra tudo, eu tava nisso bem dito, só quando era o nós da fita. Eu fui escolhido pra isso, não sei se você acredita. Como filho pródigo, que sempre volta, mesmo que o dinheiro desista. E eu não sei se eu sou artista, sou só apenas um espelho. A gente enxerga tudo azul, mesmo estando no vermelho. A gente tem luta contra o relógio, mas sempre tem tempo para dar algum conselho. Aqui existe o verdadeiro sentido da palavra zelo. E pode botar o selo de qualidade das vielas, porque enquanto nunca viram poesia aqui, eu sempre vi ela. E enquanto eles nunca me viram, eu sempre me vi nela. Mesmo se perceber, eu sempre vivi pra ela, a capela, ou em cima do beat, de rap, de funk, eu comunico com os meus, nem preciso de um palanque, arrancando sorrisos e aplausos, antes que meu sonho lhes arranque. Isso aqui é pra quem desbanque essa verdade acadêmica. Quando eles olharem o mundo de fora pra dentro, vão ver que a poesia não é meramente cênica, sem clarear todos os Machado de Assis, porque pra eles essa é a forma mais higiênica. Poesia
é pra estar no prato de todos, para não morrer com a alma anêmica, ecumênica, diaspórica, brilhante, de dentro para fora, de fora para dentro. Porque aqui sim, hoje, eu sou um poeta marginal, porque eu não dou margem pro nosso apagamento. Estamos aqui hoje na presença do deputado estadual do Paraná, Renato Freitas, que veio aqui trocar uma ideia com o pessoal do Cursinho Popular Pré-Vestibular Inserção. E a gente gostaria, Renato, de você falasse um pouco mais, né, do que você falou aqui para a rapaziada sobre a importância da educação popular, principalmente da educação popular na periferia, e como que essa ligação entre Curitiba e Joinville é tão crucial e fundamental, principalmente para a luta da população negra. Pô, irmão, a educação hoje, ela tem a capacidade de fortalecer a democracia, de ser um esforço central para a segurança pública, no sentido de que ela preserva vidas, e ela é também um método preventivo para a saúde. Isso tudo porque o conhecimento faz com que a gente nos trate melhor, a gente se cuide melhor, e, sobretudo, para nós, jovens negros de periferia, a educação, como nos diz a estatística, preserva a nossa vida e a nossa liberdade, já que quem é preso e morto são jovens pretos de periferia com o ensino fundamental incompleto. Ou seja, quando você termina o ensino fundamental e o médio, você já consegue com mais facilidade sair dessas estatísticas, porque você consegue exercer também com mais facilidade a sua cidadania. E isso é uma contribuição de cada cidadão para o fortalecimento da democracia no país. Ou seja, a educação hoje é o projeto central para que a gente consiga, de fato, fazer o Brasil sair desse contexto de crise, desemprego crônico, violência crônica, miséria, desigualdade estrutural, corrupção institucional, e se transforme, de fato, no país que ele está, acredito eu, destinado a ser, porque a gente está pisando em solo rico. E não só o solo, não só a natureza. Nosso povo, irmão. Nosso povo é rico, diverso e poderoso. Nada mais justo que a gente se realizar enquanto esse povo. E como você considera a importância do movimento negro nesse papel, nessa atuação para a educação, né? Aqui hoje a gente está participando de um projeto pensado e realizado pelo movimento negro, né? Que faz parte desse caminhar do movimento negro brasileiro. E como que isso também te fortalece enquanto uma liderança política? Olha, mano, com certeza hoje eu enxergo o movimento negro, o movimento indígena, como a ponta de lança dos processos de transformação da educação, no sentido de que ele nos retira de uma pedagogia da dependência para uma pedagogia da autonomia. O movimento negro indígena não quer ser o arremedo, o rascunho da pedagogia e do conhecimento validado pelos europeus. Nós teremos que produzir o nosso próprio conhecimento. Eu acho que só esse querer já é uma força disruptiva suficiente para trilhar um outro caminho, porque o caminho que foi trilhado até agora pela Europa e pela classe média branca, a inteligência oficial brasileira, seguindo os caminhos deles, já se mostraram desastrosos. O conhecimento que eles produzem é bélico, de armas, para destruir. Nós temos tecnologia e investimento para destruir o mundo mais 50 vezes. Mas nós não produzimos tecnologia e investimento para alimentar o mundo uma vez sequer. E isso é anticivilizacional. Nós teremos um conhecimento que caminhe ao lado, que fortaleça a civilização, a humanidade. Perfeito, perfeito. Se você pudesse deixar um recado para os jovens que estão nos assistindo agora, principalmente os jovens que participam e já participaram e que vão participar do Cursinho Inserção, como ideia e perspectiva para continuarem na luta e avançando nos estudos, fique à vontade, por favor. Salve, salve, rapaziada, um forte abraço.
não é papo de velho, não é papo de careta. É papo de quem caminhou e conheceu e viu e testemunhou a realidade que muitas vezes é cruel. O estudo é o escudo, resumindo tudo. O conhecimento ninguém tira de você. O cordão, o Nike no pé, tá ligado? A motona estralando, dando grau, o carro, tudo isso, a polícia vem, te dá um atraque e te toma. E já era, você volta a ser quem você era antes. O estudo não. Cada passo, você nunca mais volta atrás. Porque o que tá aqui, ninguém te toma de assalto. Firmeza? Pensa nisso, irmão. Nós não foi feito só para servir a playboyzada, limpar o chão por onde eles passam. Nós foi feito também para pensar, compreender, assinar e decidir. Escrever a nossa própria história e não ser cenário para a história dos outros. É nóis. Papo de visão, rapaziada. Acompanha aí, Cursinho Popular para Vestibular Inserção, junto com Renato Freitas. É nóis, Núcleo Periférico, Movimento Negro Maria Laura, Joinville e Curitiba, conexão que fortalece. Nós. Valeu, Renato. Satisfação familiar. Pessoal, estamos aqui com uma das coordenadoras do Cursinho Popular Pré-Vestibular Inserção, Cássia Santana. E a gente gostaria, Cássia, que você falasse rapidamente para a gente sobre a importância tanto do movimento negro Maria Laura como do movimento negro brasileiro nas atuações na frente, né, dos cursinhos populares. E o que você sente atuando à frente do projeto do Cursinho Inserção? Cara, eu acho que o movimento negro brasileiro, ele pega os cursinhos populares porque ele pega as camadas pobres, né, das cidades, a população negra que está inserida nessas camadas e tenta fazer uma transformação mínima que é através da educação. Obviamente que a educação não muda a situação do nosso país, mas ela rompe vários ciclos de pobreza, né? Nos oportuniza outras coisas e a pensar também, né? Então eu acho que é uma estratégia muito válida nos territórios, né? E não só de acessar a universidade, mas de mudar. O depoimento da Ayla foi isso. Ela falou, vocês tiraram uma venda dos meus olhos, né? Então eu acho que é isso o movimento negro educador, né? E que atua, né, nos territórios fazendo essa transformação, mais do que acesso à universidade, mas também mudando culturas da própria família, culturas do seu bairro, assim. Então, com certeza, o que a gente faz aqui com os alunos se expande demais, assim, sabe, na comunidade. E a gente consegue perceber que hoje a direção pedagógica, a direção da escola se envolve com o nosso projeto, né? E isso é muito massa. E eu sou muito feliz, assim, né, de fazer parte aqui do Cursinho Popular Inserção, porque a gente vê, de fato, né, é que um cursinho popular é algo muito palpável, se materializa aquilo que a gente fala tanto na teoria, né? Então, às vezes, a gente fica teorizando muito, a gente forja a nossa luta muito desse lugar, que eu acho que é muito importante também, só que aqui se materializa as coisas. Então, você vê materialização da sua luta, não só da sua luta, mas a luta de muitas pessoas que vieram muito antes da gente, da nossa própria família, dos nossos próprios amigos. Lutar também, né? Tá junto com nossos amigos é muito bom, e ver materializado, eu acho que acho que é isso, assim, sabe? Mostra que a gente tá no caminho certo, que a gente não tá esperando as coisas, assim, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente identifica o que Joinville precisa, o que o movimento negro de Joinville precisa fazer. A gente precisa fazer um cursinho popular. A gente vai lá e faz, e começa a ter resultado. Pô, isso é luta, assim, sabe? Isso é o que a gente tá fazendo, e que Joinville olha pra Joinville, a gente vê o que Joinville precisa e tá fazendo. Então, pra mim, é gratificante. E, assim, por se tratar de uma ação política do movimento negro, muita gente acaba não entendendo, né? Você, enquanto uma mulher negra, por exemplo, né? A sua luta, por exemplo, as pessoas acabam achando que fica restrito para aquele segmento social, né? Então, a luta do movimento negro é só para a população negra. E com o Cursinho Popular Pré-Vestibular Inserção, a gente consegue ver que não é uma política voltada para apenas a população negra. Então, o que você gostaria de dizer para as pessoas que ainda não têm esse entendimento de que não é uma política voltada e pensada apenas para a população negra? Ela tem como norte, como direcionamento a população negra, mas não fica restrita a isso. O que você pensa? Assim como a questão da luta feminista como um todo, né? E das mulheres negras. Então, se você pudesse explanar um pouco pra gente sobre isso. Cara, eu acho que a gente pode pegar um exemplo maior,
E o exemplo maior foi a luta da população negra, do movimento negro organizado pelas cotas. O que a gente tem de cota hoje? A gente tem cota racial, social, a gente tem para pessoas com deficiência também, e tem outras. Essa luta foi feita pelo movimento negro, foi forjada pelo movimento negro, e ela contempla só as pessoas negras? Não! Então, acho que o maior exemplo é isso, assim, sabe? Se eu puder falar, é uma pergunta meio difícil, né, eu achei. Mas se eu puder falar, eu acho que o exemplo das cotas é um grande exemplo que o movimento negro brasileiro, ele não luta só pela população negra, ele luta pela população de um modo geral, pela população pobre, por todos que não conseguem ter o mínimo de dignidade, o mínimo de acesso, o mínimo de direito mínimo garantido, assim. Então, é um exemplo macro, né, que se reflete aqui também, né? Tanto é que grande parte dos nossos alunos também são alunos brancos, né? Porque as periferias sofrem os reflexos, né, do racismo, né? E que atinge os brancos também, né? E se você enquanto coordenadora, você enquanto pesquisadora, você enquanto trabalhadora, você enquanto mulher negra e como educadora popular, qual a mensagem que você deixaria para essa galera, né, nesse movimento, nessa trajetória que nos toca muito e que impacta diretamente também nas nossas vidas, né? O que você deixaria para quem já participou, para quem está participando e para quem ainda vai participar do cursinho Inserção? Qual a mensagem que você deixaria? Bem, a mensagem que eu deixo é uma mensagem de que vocês não estão sozinhos, assim. A gente não está sozinho. Eu acho que a grande sacada da educação popular, do cursinho popular Inserção, é mostrar que tu não está sozinho, que tu tem uma rede, que viver em comunidade é melhor, que quando a gente reflete os problemas da nossa vida, os problemas da nossa região, os problemas que afetam a nossa família, a gente consegue ter um desempenho, inclusive, bom no próprio Enem, sabe? Quando a gente vem pra cá e consegue resgatar a nossa autoestima, ninguém mais segura a gente. Então, um recado que eu quero deixar é se fortaleçam em comunidade. Se fortaleçam de pessoas que deixam, né, levem a autoestima de vocês. Pra saber que cada um tem a sua história, cada um tem o seu tempo, cada um vem de um lugar, e quando a gente tá junto, a gente se fortalece. Então é esse o recado que eu deixo pra vocês. Papo de visão, galera. Abracem. Aqui é muita sabedoria. Tamo junto. Uou!